Olá, minha gente querida, estamos aqui novamente com a Maria Clara Bingman. E semana passada a gente falou um pouquinho sobre Deus, né, sobre as questões que a gente precisa desconstruir. E hoje eu queria então entender melhor quem é esse Deus Trindade que a gente fala, né, no cristianismo. Como é possível a gente falar que é um Deus único, mas três pessoas? Como é que isso não é um politeísmo, por exemplo? Né? Como que a gente entende isso? Uma boa pergunta essa, porque justamente é o que faz o diferencial do cristianismo, né, da fé cristã. Então, nós somos classificados, em termos das religiões do mundo, dentro dos monoteísmos. Né? É o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são os monoteísmos que acreditam num só Deus. Porém, o nosso monoteísmo é um monoteísmo trinitário. Karl Rahner, que é um grande teólogo do século XX, ele dizia que uma das preocupações que ele tinha quanto à doutrina da Trindade era que muitas vezes, quando os cristãos diziam creio em Deus, na verdade estavam fazendo uma confissão de fé monoteísta, mas não necessariamente de um monoteísmo trinitário. Né? Então, por que essa diferença na profissão de fé do cristianismo? Que a profissão de fé judaica é num só Deus, um único, né? E o Islã, mais ainda, só Allah é Deus e tal. Então, nós confessamos a fé em um só Deus, mas dizemos que é um Deus em três pessoas distintas. Quando eu estudei catecismo, eu era uma garota, né? A gente estudava pelo catecismo do Padre Negromonte, que tinha essas definições. Quem é Deus? Deus é um puro espírito, perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Então são três deuses? Não. É um só Deus em três pessoas distintas. Eu devia ter uns 7 anos, eu não entendia muito o que estava sendo dito ali. A gente decorava e a gente diziam para nós, não precisa entender, é só acreditar. Né? Porque contava a história de Santo Agostinho. Nem Santo Agostinho, que foi o que mais trabalhou teologicamente a Trindade, conseguiu dar conta do mistério. Esse mistério é maior que tudo, nos ultrapassa. E é verdade, né? Porque é algo que desafia a razão. Se é um, não pode ser três pessoas. Se são três pessoas, não pode ser um, segundo a razão. Acontece que estamos entrando num terreno do qual a razão sozinha não dá conta. A razão tem que entrar secundando a experiência da fé. Né? E é isso que a gente tem que aprender a fazer hoje. Antes, no mundo teocêntrico, isso era fácil, porque tudo estava cercado, impregnado dos símbolos religiosos, da fé. A religião era uma evidência, era um dado quase sociológico. Né? Você nascia num país latino, por exemplo, ou ocidental, você era cristão automaticamente, era batizado, sua fé ia ser cultivada de alguma maneira e tal. Hoje em dia não, isso não é mais uma evidência. Né? Então a gente vive dentro de um mundo secularizado e pluralista, né? E tem que justamente descobrir os canais por onde essa fé pode encontrar sua expressão e onde a razão pode secundar essa fé para então poder fazer um discurso teológico, que é o nosso. A teologia cristã tem a pretensão de falar de Deus como ele se entende, ou seja, falar de Deus a partir de Deus. E isso só é possível porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Por que eu digo isso? Porque, vamos ao primeiro artigo da fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Isso já não se poderia dizer se Deus mesmo não tivesse dito. Porque como é que a gente ia saber que Deus é Pai? Como é que ia chamar Deus de Pai? Por quê? Porque cargas d'água. Né? O judaísmo não chama. Né? É o Deus transcendente, tem vários nomes, de Javé, uma linha, outra linha, né? Elohim, Yavé, não sei o quê. Em geral preferem Adonai, que é o Senhor, para não dizer o nome e tal, mas nenhuma chama Deus de Pai. Por que nós afirmamos, no primeiro artigo da fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso? Porque tem um Filho. Só o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós todos, né, que cremos. Então, já começa aí a pluralidade, a comunhão em Deus. Né? E eu já avanço alguma coisa que depois eu vou procurar amarrar mais no final.
Essa unidade em Deus não é uma unidade estanque, é uma comunhão. Né? A unidade resulta da comunhão. Então, o Filho é que revela o Pai e nomeia Deus como Pai. Mas por que a gente acredita nesse Filho? Um mequetrefe, Jesus de Nazaré, que nasceu há mais de 2000 anos atrás, num país sem a menor importância. Por que ele não nasceu em Roma? Não, a capital do mundo, ou na Grécia, a capital da cultura, eu nasci num lugarzinho perdido, lá no Oriente Médio, numa família sem a menor importância. E 2000 anos depois, como é que a gente vai acreditar que esse que diz que é filho de Deus é realmente? Quem nos garante isso? O Espírito Santo, em nós. Deus em nós faz ressoar e nos ajuda a reconhecer nas palavras, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Então nós cremos no que ele diz. Nós cremos nele como Filho de Deus, como pessoa autorizada a chamar Deus de Pai, e acreditamos que Deus é Pai porque ele nos diz isso. E Deus em nós, Espírito Santo, é que vai nos fazer acreditar que aquele homem, que humanamente não teria nenhuma importância assim, maior, né, é o epicentro da história, aquele que faz a história girar sobre seus gonzos, né? E nele é que se vê a filiação divina de Deus. Então a encarnação desse Deus que nunca ninguém viu, o Filho se encarnou e veio nos mostrar como é o rosto desse Deus, como é o amor desse Deus, o coração desse Deus. E isso, quem nos ajuda, nos possibilita perceber, é Deus que habita em nós. Então, Deus está acima de nós, Pai, Deus está ao nosso lado, Filho, e está dentro de nós, Espírito. Então, Deus não é solidão, não é um monarca solitário sentado num trono, nem é um olho dentro de um triângulo vigiando os nossos movimentos, sobretudo o nosso comportamento sexual, como antes nos diziam. Não, Deus é comunhão de pessoas, Deus é amor, dirá a primeira carta de São João, né? Que é onde dá a definição de Deus, que é a definição de Deus do cristianismo. Então, Deus é amor, Deus é comunhão, só pode haver comunhão e amor quando há pluralidade. A solidão não produz isso. Né? A solidão é estéril, é infecunda. O amor quer fecundidade. E o amor transborda para fora de si e reconduz a essa comunhão de pessoas, que é Deus, que é um único Deus, toda a criação, toda a humanidade, todos os seres vivos. Né? Então, quando a gente lê no prólogo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, poderíamos dizer, segundo diz Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, no princípio era a comunhão. O que existe desde sempre é essa comunhão, é esse amor entre as três pessoas que são um só Deus, pelo amor, né? Pelo amor dentro das diferenças, né? Eles têm a mesma natureza divina, né? Mas se revelam diferentemente. Né? Então, tem obras que são próprias de cada uma das pessoas. A criação é própria do Pai, mas o Pai cria na palavra e no Espírito, então as duas outras pessoas estão presentes. A redenção é própria do Filho, mas o Filho redime para santificar, vivificar o mundo e reconduzi-lo de volta ao Pai. Né? A santificação é própria do Espírito, mas como é que o Espírito santifica, vivifica? Nos ensinando a dizer Senhor Jesus e Abá, Pai. Então, tudo se dá nesse movimento da comunhão trinitária. E esse movimento é aberto à humanidade para que a humanidade dele participe. Rahner vai dizer no seu axioma, que revolucionou a teologia trinitária no século XX, né? A trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa. Quer dizer, Deus para nós, Deus na história, Deus agindo em nosso favor, o Deus que experimentamos é Deus, plenamente. Não há limitação nesse ser divino. Né?
Agora, o que nós experimentamos não esgota o que ele é. Né? Mas o que nós experimentamos não são subprodutos, migalhas, é ele mesmo. Né? E isso a gente só pode experimentar porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que só assim mesmo, entendendo a profundidade de Deus uno e trino, que a gente entende a profundidade dessa frase, né? Deus é amor. Que às vezes é tão repetida, mas de uma maneira tão, né, superficial. Exatamente. Essa dinâmica concreta, né? Claro, quer dizer, então o amor é isso, é vida, vida em abundância, vida que não cessa, movimento amoroso, né? E para isso, necessariamente tem que haver diferenças, movimento, pluralidade, comunhão, sem prejuízo da unidade, ao contrário, enriquecendo a unidade. Né? Então, por isso a Trindade é a matriz para a humanidade. A humanidade é chamada a ser isto que a Trindade é. Né? Aceitar as diferenças, comungar nas diferenças, enriquecer-se reciprocamente com as diferenças, construindo uma unidade rica. Porque homogeneidade, uniformidade não é unidade. Né? Ali não tem espaço para o diferente. Justamente em Deus, sim, há espaço para o diferente e nós somos chamados a viver isso à imagem da Trindade, né? Que é a nossa matriz maior. Isso mesmo. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, muito obrigada por ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso e fiquem ligados que semana que vem tem mais conversa. Tchau, tchau.